Este é o quarto vídeo da série de epilepsias focais autolimitadas da infância. Eu já falei sobre epilepsia focal centro-temporal, epilepsia focal com crises autonômicas e agora eu vou falar sobre epilepsia focal occipital visual da infância. Então, o próprio nome diz que inicia nessa região que a gente chama occipital e essa região dá sintomas visuais. Ela era chamada de epilepsia benigna de Gastaut e agora, recentemente, em 2022, um grupo de especialistas em epilepsia modificaram o nome para que seja um nome que remita também aos sintomas e que seja mais fácil para que pediatras, neurologistas reconheçam e nomeiem para que fique uma epilepsia mais fácil de ser reconhecida. Qual a diferença dos outros dois que eu falei anteriormente? Essa epilepsia ela começa um pouquinho mais tarde, pode começar entre 1 até 18, 19 anos, mas o pico dela é em torno de 8, 9 anos. Então, um início um pouquinho mais tarde do que as anteriores e o paciente geralmente começa com uma crise focal, nessa região aqui occipital e começa a dizer o que está sentindo. Então, são alterações visuais elementares, por exemplo, uma figura, uma alteração de tamanho, uma alucinação que nós chamamos quando não tem aquele elemento, aquela figura ou aquela alteração, ou uma que a gente chama de ilusão, que você tem aquela figura, só que aquela figura fica um pouco deformada. Pode ser para menos ou para mais. E com isso pode ter outros sintomas, de repente, se aquilo se espalhar. Então você pode ter uma parestesia, pode ter uma clonia, pode ter vômito e é muito frequentemente confundida com a migrânia, com a enxaqueca. Como nós temos enxaquecas também que começam com sintomas visuais, que é aquela enxaqueca com aura, esse tipo de epilepsia às vezes não tem alteração do nível de consciência e às vezes também tem associação com náusea, vômito e às vezes até cefaleia, ela é muito frequentemente confundida. A diferença é que ela começa com esses sintomas são mais prolongados e muitas vezes podem evoluir com clonias ou outros sintomas que não tem no caso da enxaqueca. Como que é o eletroencefalograma destas crianças? Na maioria das vezes pode apresentar descargas, são aqueles paroxismos que são amplos nas regiões occipitais ou nessas regiões posteriores, parietais, occipitais. Eles podem migrar de região também e algumas vezes podem ter alguns paroxismos que nós chamamos generalizados. As epilepsias são frequentemente fáceis de tratar com um medicamento que pode ser o levetiracetam, carbamazepina, oxcarbazepina, até mesmo o sutiame e são crises que, se forem prolongadas, é importante a gente falar do medicamento de resgate, que é o midazolam nasal ou o bucal, e crianças menores, o diazepam retal também. São crianças que teve um desenvolvimento típico, não tem alteração no desenvolvimento, no parto, no nascimento, a ressonância é normal. Muitas vezes a gente acaba pedindo, porque como muitas vezes tem uma cefaleia, tem também
né, algumas crises que são um pouco mais prolongadas, mas se você tiver um quadro muito típico, um eletro muito típico, ela pode ser dispensada ou até mesmo prorrogada. Como são crianças que iniciam às vezes até maiores, a gente pode até tentar fazer uma ressonância sem sedação, porque a criança às vezes colabora. Bom, estamos quase no final dessa série de epilepsias focais autolimitadas da infância. Nós temos mais um vídeo, que também é uma epilepsia focal, occipital, só que fotossensível, que é menos comum ainda, mas ela é tão importante quanto as outras. Então, nos encontramos no próximo vídeo.